Diga, ó Israel, só o Senhor é Deus. Diga, ó Israel, só o Senhor é Deus. Em meio às guerras, em meio às tribulações, diga a Israel, só o Senhor é Deus. Nesta manhã, nós entramos nessa live em nome de Jesus Cristo, só para declarar, diante das guerras, diante das lutas, diante dos inimigos, diante do trono do Senhor, só o Senhor é Deus. A voz que prevalece, a primeira voz, a última voz de comando, quem dá nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, é o Senhor dos Exércitos. Então, nesta manhã, debaixo da autoridade, debaixo do poder que há no nome de Jesus, nós ordenamos que toda voz que não vem de Deus, cale-se, em nome de Jesus. Cala toda a voz do diabo, toda a voz da carne, toda a voz maligna, toda a voz de afronto, toda a voz que vem para querer assolar, para querer roubar. Cale-se nas nossas vidas, em nome de Jesus, mas permaneça, prevaleça em nossas vidas a voz de muitas águas, a voz que desce do trono de Deus, esta voz que vai prevalecer sobre as nossas vidas. Parece que tudo está desmoronando, né? Parece que tudo está indo por água abaixo. Só parece, porque o controle de tudo está nas mãos de Deus. Porque o comando de tudo está nas mãos do Eterno. O comando é dele, o poder é dele, a glória é dele, glória. Xarabacalabasteia, ricalabacaia. Tudo que Deus criou permanece de pé eternamente. Tudo que o Elohim disse, haja. Tudo que ele criou permanece de pé. Perfeito, glória a Deus. E nenhuma das criações do Deus vivo, ninguém pode imitar, ninguém pode fazer igual. Quem pode fazer o sol parar, a lua parar? Ei, quem pode impedir Deus de agir nas nossas vidas? Quem pode impedir o Todo-Poderoso de nos enviar socorro? Xarabacalabacaia. Decidiu Deus nos abençoar. Quem é que vai invalidar? Davi, em meio à guerra, Davi disse, não está assim toda a situação na minha casa? Quando a casa dele foi saqueada, as famílias foram saqueadas, Davi disse, não está assim toda essa bagunça, toda essa luta, toda essa situação. Mas Davi declara, e contudo, estabeleceu Deus comigo uma aliança. Quando os ventos, quando as ondas do mar, quando o inimigo se levantam contra nossas vidas, nós temos que acreditar que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Todo-Poderoso é a nossa proteção, que o Todo-Poderoso é o nosso guarda fiel. Temos que confiar que Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de provisão está conosco, o Emanuel está conosco, o vento, as ondas vêm nos ameaçando que vai nos derrubar, vai nos colocar para baixo, vai nos fazer parar, mas o Emanuel dá voz de comando aqui não. Xarabacalabasteia, ricalabacalabacaia. Nós temos um Deus que Ele é todo poderoso. Nós entramos nesta manhã em unidade, em oração, para clamar pelo nome de Jesus Cristo. Esse é o nome que coloca o inferno, coloca Satanás, coloca as trevas para bater em retirada, sumir do nosso caminho, em nome de Jesus. Ricalabacalabacaia. Não somos um povo que está
está vulnerável a Satanás, ao reino das trevas, ao inferno. Não, nós somos o povo de Deus. Nós somos independentes das lutas que nós estamos enfrentando. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Povo a quem Deus escolheu para dar certo, e canta labacaia. Povo que Deus tem uma mesa preparada para nossas vidas nesta terra, e nós nos assentaremos à mesa do rei. Ori calabacaia, e vamos usufruir, desfrutar de tudo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Nós somos o resultado do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. O Senhor bradou por mim, por você, lá na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado. O plano de redenção para nossas vidas foi consumado. Agora nós vivemos debaixo da direção, do comando do Espírito de Deus. Então não é o diabo, não é o homem, não é a nossa carne, não é a situação, não são os demônios que vai comandar nossas vidas, nossa casa, nossa família. O comando vem de Deus. O comando vem do céu, balabacaia. Quando a igreja de Jesus Cristo clama, busca ao Senhor, o Senhor ouve, o Senhor responde. Deus nesta manhã tem consolo para a tua vida. Deus nesta manhã tem resposta para nossas vidas. Deus nesta manhã tem cura para nossas vidas. Deus nesta manhã tem milagres para nossas vidas. Ainda que pareça que tudo acabou, não acabou. Porque o Deus Elohim, ele está conosco. O Deus que do nada, ele criou tudo. Deus não precisa que você dê um empurrão para ele, para que ele faça alguma coisa, para que ele opere seus milagres. Não, ele é o Deus Elohim. Quando Deus criou o céu, a terra, o mundo, tudo que aqui há, não existia o homem, não existia ninguém, não existia nada para que pudesse aconselhar Deus, empurrar Deus, para que Deus pudesse fazer alguma coisa. O Deus Elohim, o Deus que do zero, do nada, cria tudo. Esse é o nosso Deus, mais do que suficiente para nos dar a vitória que estamos clamando diante do seu altar. Paz do Senhor, povo de Deus, nação santa, é isso que nós somos, povo de propriedade do Deus vivo. Glória a Deus. Deus, ele é fiel. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é bom. Fica bom nos nossos lábios um cântico de louvor. Ainda que toda a situação esteja te falando que você perdeu, adora a Deus. Agradece a Deus. Louva o nome do Senhor, irmã Dadá, porque Deus é bom. Louva o nome do Senhor, missionária Fernanda, porque Deus é bom. Louva o nome do Senhor, porque quando nós louvamos a Deus, o céu se abre, o céu se move ao nosso favor. Glória a Deus. Hoje, dia de campanha, dia de jejum, dia de oração, dia de consagração diante do altar do Senhor. São 12 dias de clamor, de oração, de jejum diante de Deus para um ano de vitória. Então nós suplicamos diante do altar do Senhor. Nós clamamos diante de Deus. Na madrugada eu estava clamando diante do altar do Senhor pelas nossas vidas, por esta manhã, por todos os pedidos de oração, colocando diante de Deus e crendo que o Senhor é Deus. Quando no Salmo 46 ele fala: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. É verdade, o Senhor tem cuidado de nós. Se não for ao Senhor
que esteve conosco, que está conosco, se não for o Senhor que esteve conosco nas lutas, nas guerras, nas situações que pensávamos que não iríamos vencer, ora, diga a Israel, os nossos inimigos já teriam nos tragados vivos. Se não fosse Deus, Débora, os nossos inimigos já teriam nos tragado. Mas o Senhor disse, não nos entrega como presa nas mãos dos nossos inimigos. E o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nós para nos blindar, nos proteger contra toda obra do inferno, contra todo o intento do homem mau e de Satanás, em nome de Jesus. Glória a Jesus, o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, aleluias, glória a Deus. Nós vamos orar pelas causas na justiça, sim. Nós vamos colocar diante de Deus, porque o Senhor é o nosso juiz, o nosso advogado. É Ele que entra nas nossas causas e nos dá vitória. Vamos clamar, muito vale o poder da oração do justo. Agora imagina nós orando em concordância. A igreja, o povo aqui, o grupo aqui, orando, clamando, todo mundo no mesmo sentido, na mesma fé, clamando diante de Deus, em nome de Jesus. Ele nos envia socorro, porque todas as vezes está registrado de Gênesis e Apocalipse que Israel clamou, que o povo de Deus clamou, veio socorro, veio livramento, veio vitórias. Eu tenho recebido esses dias testemunhos de milagres, milagres através do nosso clamor aqui, através das nossas orações. Eu tenho recebido testemunho de milagres onde tudo estava zerado, não havia possibilidade humana para que o milagre acontecesse. Pois no meio dessas situações, missionária Neide, no meio de tudo isso, Deus bradou com milagres e vidas estão comemorando, se alegrando diante do Senhor. Há momentos que nós falamos só Deus, só Deus. Há momentos que nós falamos só um milagre. E quando nós clamamos, milagre acontece. Hoje, sexta-feira, dia de ungirmos as nossas casas. Se puder, unge a empresa. Vamos orar, vamos consagrar diante do altar do Senhor. E só temos um socorro. Ele vem do alto, do trono de Deus. Vamos ungir a nossa água. Toma água. Vamos caminhar pela fé. É pela fé que nós caminhamos e vivemos milagres em nome de Jesus. Pega aí teu material, pega aí a água, pega aí as contas, fotografias, peças de roupas, pega tudo. Situações onde você precisa que Deus entre com milagres e Ele vai entrar. Onde o Espírito de Deus se move, o roubo, a assolação não pode agir. Onde encontra a fé, Deus opera milagre. No ministério de Jesus, todos os locais, todas as cidades, por onde ele passava, que ele encontrava a fé, os milagres aconteciam. Não deixa, não permita que a incredulidade, que a dúvida venha roubar a tua fé, a tua confiança em Deus. Em Deus, ainda que esteja doendo, ainda que você esteja passando por um momento turbulento, confia em Jesus. Vamos confiar nele, porque ele nunca nos desamparou, ele nunca perdeu. Não é a nossa causa que ele vai perder agora. Cremos e cremos, e porque nós cremos, nós vamos demonstrar nossa fé agora, através do nosso clamor diante do Senhor. Vem comigo, nós vamos orar. A pregadora já está aqui, cheia da graça e do poder de Deus para orar conosco, em nome de Jesus Cristo. Missionária Neide, precisamos saber do teu tempo, minha querida. Saudade de você pregando aqui na live. Me envia uma mensagem depois, vê se dá para a gente alinhar um dia para você estar aqui
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel, grande, poderoso. Deus é o nosso socorro. Eu creio. Por isso eu falo, Deus, Ele é o nosso socorro em dia de angústia. Eu creio e eu creio. Ele nunca falha. Ele nunca falhou, glórias. Oh, Xuricanta Labasteia, Deus, obrigada, porque nós temos o Senhor. Deus, obrigada, porque nós não somos um povo jogado, largado à mercê de Satanás, nem do homem mau, nem de nenhuma assolação. Nós somos a tua herança, Pai. Nós somos o teu povo, Pai. Nós somos o povo a quem tu elegeu, escolheu e deu teu único filho para morrer por nós, morrer no nosso lugar. Então nós chegamos nesta hora, nesta manhã, para declarar: santo é o Senhor dos Exércitos, bendito é o Senhor dos Exércitos, grande é o Todo-Poderoso, fiel é aquele que nunca perdeu uma batalha. Oh, Xarabacaia, nós queremos te louvar e declarar que o Deus de misericórdia, o Deus de poder, o Deus de graça, o Deus de maravilha, o Deus de milagres, Ele está conosco. Ricalabacalabacaia. Deus, e nesse 8º dia da nossa campanha, nós consagramos o nosso ano de 2026 diante do teu altar e nós tomamos posse da tua palavra que diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu, se do alto, se de Deus não lhe for dado. Balabacaia, ricalabacalabacaia. É por isso que nós clamamos, é por isso que nós oramos, porque nós temos a convicção plena nos nossos corações que o Senhor é o nosso socorro. E profetizamos 2026, resposta ricanta das nossas orações, do nosso clamor, do nosso jejum, diante do altar daquele que não erra, daquele que não falha, daquele que é fiel. Por isso nós exaltamos, já agradecemos o teu santo nome por aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor vai continuar fazendo nas nossas vidas, em nome de Jesus, debaixo da cobertura do sangue e do nome de Jesus. Eu me coloco, Senhor, aqui nesta live para orar, para interceder pelo teu povo, Ricabadarabacaia, porque eu sei que o Senhor tem propósito para nossas vidas, porque eu sei que o Senhor ouve e o Senhor responde às nossas orações, o nosso clamor, o nosso jejum diante do teu altar. Ouricalabacaia, as nossas orações no teu altar são como semente plantada em terra bem adubada, ricantarabacaia, ricalabacaia, aonde vai frutificar a 100 por 1, e nós vamos declarar, cantar, oricalabacaia, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Oh, xuricantalabacaia, entramos neste dia no teu altar pelo sangue da aliança e pedimos: santifica nossas vidas, limpa-nos com teu sangue, perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, em nome de Jesus. Nos santifica, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus, e dai-nos um coração grato, um coração grato. Nós queremos entrar na tua presença com um coração grato, agradecido a Deus por tudo que Deus é, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso ministério, agradecendo por aquilo que está chegando,
por aquilo que já chegou, agradecendo pelas boas notícias que o Senhor está nos enviando. São boas novas, boas novas, boas novas. Ricalabacalabacaia. E eu declaro, chega em nome de Jesus de más notícia, chega de ruínas, chega, ricalabacaia, chega de roubo, chega de assolação no nosso meio. Em nome de Jesus eu profetizo boas notícias, boas novas chegando aos nossos ouvidos. Ricalabacaia, ricalabacalabacaia. Eu creio e eu creio em nome de Jesus, Pai. E nessa manhã nos colocamos no teu altar em oração pela nossa família. Ricanta, a nossa família é família bendita de Deus. Independente das lutas que nós estamos enfrentando, independente das guerras, independente de todo o cenário que nós estamos enfrentando na nossa caminhada, na nossa família, a nossa família é o que Deus fala, família bendita de Deus. Em Abraão, somos benditos de Deus na terra. Ricalabacalabacaia. Por isso, eu declaro com você nesta manhã, maldição sem causa não prospera. Nenhuma sentença lançada contra nossas vidas, contra nossas famílias, não prospera. Toda boca maldita, maligna contra nossas vidas, contra nossas famílias, a Bíblia diz, pela palavra de Deus, já está condenada em nome de Jesus, e nenhuma maldição vai prosperar sobre a vida dos nossos filhos, da nossa herança, não prospera, porque maldição sem causa não prospera. E as maldições que eram contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra nossas famílias, Jesus Cristo se fez maldição lá na cruz do Calvário. Sobre ele levou a sentença de morte, as maldições, a assolação, a miséria, a pobreza, a opressão, a depressão, pânico. Ele levou sobre si. Ricalaia, e agora como povo de Deus nos levantamos e tomamos posse do que é nosso em nome de Jesus Cristo. Ele diz que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Ricalabacaia, e pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, e pelo sacrifício dele hoje temos paz. A paz que excede todo entendimento, que não dá para explicar tanta luta, tanta tribulação. Ei, Ricalaia, recebendo tantos nãos, tanta dificuldade, mas os nossos corações temos paz. Paz, e essa paz, não há inferno, não há diabo, não há demônio que possa tirar, mesmo atacando as nossas vidas, nosso emocional, não consegue tirar, porque aquilo que o Senhor nos dá, não há inferno que possa tirar das nossas vidas, quando nós nos posicionamos diante de Deus. Ricalaia, Deus age, Deus opera em favor do seu povo. E nesta hora, Pai, nós apresentamos a nossa herança como oferta no altar de Deus. A nossa herança, eles são oferta que nós entregamos a Deus. Ana era estéril, mas quando Deus dá Samuel para Ana, e que Samuel desmama, Ana volta ao templo e Ana devolve para Deus o que Deus havia lhe dado. É assim que nós fazemos nesta manhã. Entregamos os nossos filhos, nossos netos no altar de Deus, no altar do Todo-Poderoso. Entregamos nossas famílias no altar de Deus. E quem é que pode tirar das mãos de Deus aquilo que nós entregamos para Deus? Ricalabacalabacaia. E eu declaro nesta hora, nenhum espírito familiar, nenhum espírito hereditário, nenhum espírito hospedeiro
tem o poder de operar, de prevalecer sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, Ricalabacaia, em nome de Jesus, os espírito hereditário, familiar, hospedeiro, seja lá o que for que estiver rodeando as nossas casas, a nossa família, a nossa herança, tem que bater em retirada em nome de Jesus Cristo. Israel, povo de Deus, tem uma característica de guerra, de batalha e de vitórias. Dericantalabacaia, lá em Efésios 6:10, nos orienta a palavra de Deus para nos revestirmos, missionária Fernanda, de todas as armaduras de Deus, balabacalabacaia, para estarmos de pé nos dias maus. Ninguém pode permanecer de pé nos dias maus se ele não estiver revestido do poder, da força e da autoridade do nome de Jesus Cristo. Ricalabacalabacaia, o vento pode soprar, mas destruir a nossa casa, a nossa família, a nossa embarcação, não. Destruir a nossa herança, não. Porque Deus não perde para ninguém, muito menos para o diabo. Dericalabacaia. Somos o povo de Deus que cremos no poder, na força, na autoridade que há no nome, que há no sangue de Jesus Cristo. E eu denuncio agora, no nome de Jesus, toda ira, toda afronta, toda obra de Satanás contra a tua casa, contra a tua família, toda ira contra nossas vidas, afronta por terra, desfeito em nome de Jesus. Onde houver laço de morte preparado contra nossas vidas, contra nossas famílias, agora por terra, desfeito, destruído em nome de Jesus. Há momento na sua vida, nas nossas vidas, que a luta está soprando tão grande e você pergunta, mas o que eu estou fazendo? Eu estou orando, eu estou me consagrando, eu estou me colocando diante de Deus. Por que tanta afronta? Por que tanta raiva contra a minha vida? Por que tanto ódio? Não é o homem, é o diabo, o sujo. Mas Jesus diz nesta manhã, não temas, eu sou com você. Não temas, eu vou te dar vitória. Não temas, eu vou te abrir portas. Ricabadaiaçô. Não temas, eu tenho cura para a tua vida. Não temas, porque nada disso vai te tocar ou te destruir, porque tem um projeto de vida para você. Ricalabacalabachuricantalabacaya. Quando a igreja de Jesus clama na terra pelo poder, recanta do sangue, clama por ele, clama pelo nome dele, o céu se move, o céu vem ao nosso encontro, as portas são abertas, a cura logo vem, o milagre logo vem, as portas são abertas, o mar se abre. Rica, sodequiminahaya, ribalaia, o mar se abre e nós vamos atravessar em seco e nenhuma gota de água vai respingar sobre nós, sobre as nossas casas, porque estamos debaixo da palavra e das promessas do Senhor. A tua casa, a minha casa, nossas famílias, estamos debaixo de promessa de Deus. Não é promessa do homem comedor de feijão, de arroz, não. É debaixo de promessa de Deus. Ricabadarabacaia. E quem anda debaixo das promessas de Deus, da palavra de Deus, ricanta, não anda em derrota, em destruição. E a Bíblia diz, o choro pode durar a noite, mas a alegria de Deus já está batendo a porta ao amanhecer. Então, isso não é por vista, isso é pela fé. Confia em Deus, não ceda, confia em Deus. Confia em Deus, confia em Deus, porque o Senhor não desampara aquele que nele coloca a sua fé, a sua confiança. Pai, cobre nossos filhos, Pai, cobre a nossa herança com teu sangue, livrando, protegendo da mulher estéril
estranha. Protege aqui os casamentos do homem estranho, da mulher estranha, os filhos da mulher estranha. Protege do homem estranho. Repreende o espírito da prostituição dentro dos lares, o espírito das drogas, toda ruína, lança por terra vícios de bebidas, filhos aqui viciados na bebida, no álcool, rica labacaia, Senhor, libertação total, em nome de Jesus, para a nossa casa, para a nossa herança, porque nós não geramos filhos para a calamidade. Nós não vamos nos conformar em ver coisas erradas dentro das nossas casas, da nossa família e concordar. Nós colocamos no altar de Deus e clamamos uma intervenção do céu na vida deles em nome de Jesus e cremos, Senhor, que eles serão a tua boca na terra, serão como flecha nas mãos do guerreiro, conforme diz a palavra de Deus. Assim será a nossa herança na terra, porque é promessa. Pai Santo, nós colocamos diante do teu altar a saúde do teu povo, a nossa saúde. Repreende dos nossos lares e do meio da tua igreja toda praga maligna, toda obra de Satanás, toda obra do inferno, toda peste, lança por terra em nome de Jesus. Quantas crianças, Senhor, com a pele ferida, atacado por enfermidade na pele, quantos bebês sendo, oh Deus, atacado por essas doenças. Deus, que a medicina não entende, não sabe, não resolve, mas nós cremos e enviamos sobre essas crianças poder da cura. Olha aquele bebê ali, o bem, traz cura para esse bebê, tem misericórdia desta criança tão pequena, Senhor. Entra com providência. Nós oramos, repreendemos toda enfermidade no nosso meio, praga maldita, praga maligna. Nós ordenamos em nome de Jesus, Satanás, pega teu mal, pega tuas doenças, teus vírus, tuas bactérias, sai do nosso meio, no poder, na autoridade, no domínio que há no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, o que vem e nos cura é Jesus Cristo. Aquele que nos dá saúde é maior do que qualquer enfermidade. Ouricalabacalabacaia, traz cura, Senhor. Visita agora, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs. Rodericantalabacaya, visita, Senhor, Aimando, Marcos Paulo, traz cura. Visita, tocando, curando, realizando milagres e maravilha no nosso meio, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta hora pelas nossas finanças e nós cremos na tua palavra quando ela diz: seja fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. E nós sabemos, Deus, que ninguém engana a Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Pode até tentar, mas de Deus ninguém se esconde. Dai-nos fidelidade em nome de Jesus. Fidelidade no altar de Deus, fidelidade com nossos dízimos, com as nossas ofertas, porque é só assim que o ladrão, o devorador é repreendido. Em nome de Jesus, nós nos levantamos na tua presença para consagrar nossas primícias, nossos dízimos no altar do Senhor, e nós não temos acordo com Satanás. Nós não temos bandeira branca com o diabo. A bandeira que nós levantamos é a bandeira do sangue e do nome de Jesus Cristo. Dai-nos fidelidade, Deus, em nome de Jesus, em consagrar e entregar as nossas primícias no teu altar, para que o diabo não encontre espaço nas nossas vidas para nos roubar. Ajuda-nos, ó Deus, a fecharmos as portas de tudo e qualquer roubo nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Pai, tem pessoas aqui clamando por socorro financeiro. Ricabadarabalabacaya, pessoas fiéis que têm levado a tua casa, no teu altar, seus dízimos, suas ofertas. E nesta hora, debaixo da cobertura do sangue e do nome de Jesus, eu oro pelo teu povo e oro com o teu povo, porque é a oração de concordância. Ricalabacalabacaia, Senhor, libera
Senhor, libera esses contratos que estão retidos no poder, autoridade que é no nome de Jesus. Libera essas comissões em nome de Jesus retidas. Libera os clientes em nome de Jesus. Libera esse salário, Pai, dessa pessoa que trabalhou, é dizimista, é fiel, é ofertante no teu altar, com salário retido. Não aceitamos isso em nome de Jesus e ordenamos espírito da miséria, da pobreza, tranca a rua do inferno, solta esse salário em nome de Jesus, solta essas comissões, solta agora em nome de Jesus, solta essas vendas, esses contratos em nome de Jesus, solta, diabo, esses clientes, solta agora no poder, na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, sobre as nossas finanças, nós profetizamos sobre esses vales de ossos secos, haja milagres, haja vidas, em nome de Jesus. Recebe novos clientes, novos pacientes, em nome de Jesus. Portas abertas, em nome de Jesus. Recursos financeiros para executar esses projetos, em nome de Jesus Cristo. A moeda que você precisa para executar esses projetos é a tua fé no Filho do Deus vivo. Dele canta Jesus Cristo. Ricanta labacaia, ribalabacalabacalabacheia. Davi diz: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo sequer desamparado, glória a Deus, e nem a sua descendência mendigando o pão. Isso é palavra de Deus, isso é Deus, e eu profetizo sobre a minha vida, sobre a tua vida, o poder desta palavra, em nome de Jesus, abrindo portas para você passar. Recebe em nome de Jesus. Nenhum contrato, nenhuma venda, nenhum cliente, nenhum paciente, nenhuma das promessas que Deus tem para a tua vida, para nossas vidas, vai ficar no Egito. Nada vai ficar nas mãos do inimigo. Nada vai ficar retido nas mãos do homem corrupto, ladrão. Em nome de Jesus Cristo, causas na justiça nós entregamos para Deus. Rabadaia sonerria soplai, advogado fiel, vem nesta hora, julga a nossa causa e nos dá vitória, em nome de Jesus Cristo. Faça, Senhor, oh Deus, por nós, aquilo que nenhum advogado, aquilo que nenhum juiz, aquilo que nenhum homem poderia fazer. Brada ao favor do teu povo aqui, clamando por justiça, ao favor das nossas vidas, clamando por justiça. Eu clamo, Senhor, por liberações de aposentadoria, liberações de documentações na justiça, liberações de causa na justiça. Aquilo que é injusto, que se levantou contra nossas vidas, venha o Senhor, em nome de Jesus, nos dá causa ganha, livramento, vitórias contra os nossos adversários, inimigos, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus. Nós apresentamos cada causa aqui diante do altar de Deus e denunciamos diante do altar do Eterno todo roubo, tudo que é engano, tudo que se levantou para roubar o teu povo, para roubar nossas vidas, denunciamos diante do altar de Deus. E é por isso que nós confiamos e nós cremos que os nossos dízimos, nossos votos, nossas ofertas clamam diante de Deus, e nós viveremos o melhor de Deus nessa terra. Viveremos o melhor de Deus. Calabacaia, pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo esta palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua empresa, a tua família, em nome de Jesus, que nenhuma unha sequer, lembre disso, vai ficar retido no Egito, nas mãos do homem enganador, ladrão, em nome de Jesus, mas tudo nos será restituído 7 vezes mais, segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Cada pedido, Pai, cada causa aqui, cada choro,
cada situação, nós apresentamos no altar de Deus e declaramos: o Senhor é o nosso pastor, não vai nos faltar coisas pequenas e nem coisas grandes, muito menos a presença de Deus e a nossa saúde, em nome de Jesus Cristo. Vamos ungir a nossa água, entregando e colocando a nossa água diante do altar do Senhor. É tudo pela fé. Se você se negar a viver pela fé, o Senhor não pode se agradar de você. Mas quando o justo ele vem e se coloca diante de Deus e fala: Senhor, as minhas forças estão zeradas, mas eu confio em Ti. Deus aí se manifesta com milagres e com maravilha, em nome de Jesus. Eu creio. Vem comigo. Pai, nós consagramos e entregamos diante do Teu altar a nossa água. Senhor, coloca uma gota do Teu sangue sobre as nossas águas, em nome de Jesus. Coloca uma unção de cura sobrenatural. Oh, Shurikantalaia. Sobrenatural, Senhor. Para que cada um que tomar dessa água seja curado, liberto, sarado de todo o mal, de toda enfermidade, em nome de Jesus. Eu creio no poder da cura que há no nome de Jesus Cristo. Eu profetizo resultados dos nossos exames. Nada consta para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor, onde esta água for tocada, onde a pessoa tomar essa água, manifesta o seu poder para milagres, para sinais, para maravilhas, porque nós, o teu povo, confiamos só no Senhor. E nós oramos e consagramos a Ti essa água. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é grande e Ele é fiel. E nós somos o povo, sim, escolhido para viver pela fé. E onde Jesus encontra a fé, Ele se manifesta com maravilhas e com milagres. Glória a Deus. Chegou o momento da palavra de Deus. Eu já estava com saudade dela. Glória a Deus. Presbítera Ingrid. Glória a Deus. Abençoada do Senhor, adoradora do Deus vivo. Vaso de Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que aqui está também o esposo dela. Glória a Deus. Presbítero Miqueias. Os abençoados do Senhor. Glória a Deus. Como foi ministrado na live anterior, na unidade do corpo, Deus ordena a bênção. Quando nós oramos por alguém, o Senhor ordena a bênção sobre nós. Quando a tua luta, eu te ajudo a caminhar, a andar, amanhã você vai dar o testemunho e vai orar por alguém. Nós fomos chamados para andarmos em unidade, orando um pelos outros. É isso que nós fazemos aqui nessa live. Em nome de Jesus. Aleluias. Deus, Ele é a nossa resposta. Jesus, Ele é o nosso milagre. Glória a Deus. Vamos orar pela internet, gente. Oh, aleluia! Oh, glória! Bom dia, minha pastora. Querida. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Aleluia. Gostaria de dizer que sempre é uma honra para a gente, tanto para mim quanto para mim, que estarmos aqui. E o quarto de guerra é uma bênção nas nossas vidas. Glória a Deus. Família, e eu sou grata a Deus, grata à vida da pastora Ana. E é sempre uma honra. Deus, né, pastora? É sempre um privilégio para nós falar do Senhor. E já queria aqui mandar um abraço pro meu pai. O meu pai está aqui na live. Sempre aqui, ele pede o vídeo, ele acompanha. Ele é ministrado também, eu já mando para ele. Ontem eu mandei o banner para ele, já mandou pro pessoal do mercado lá do Vale, que trabalha para abençoar a vida de muitas pessoas. Oh, glórias! Para todos aqueles que estão aqui nos assistindo, para o meu pai, certo? Deus te abençoe. Para todo mundo aqui nessa live, que Deus possa falar aos nossos corações
nessa manhã de sexta-feira, Amém. por esse tema que é tremendo, maravilhoso, né? É. E o Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Glória Eu a Deus. creio. Amém, pastora? Aleluia. Gostaria de mandar um beijo pro meu bispo e pra minha bispa, né? Estou Amém. debaixo do envio deles e eu acredito que vai ser uma bênção. Amém. Inclusive, pastora, esse tema foi o tema da nossa campanha agora, né? Às quartas-feiras. Essa semana foi o encerramento com o pastor Johnny e foi tremendo o que Deus fez no culto, naquele lugar, Glória a Deus. através dessa palavra. Então, eu acredito que nós Amém. estamos no espírito, debaixo Amém. dessa palavra profética sobre nós, em nome de Jesus. Então, eu queria Glória a Deus. vocês que estão aqui comigo ao vivo, nós lemos lá no livro de Efésios, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 14, que é o tema dessa live de hoje. Por essa causa me coloco de joelhos. Amém. Glória a Deus. Que tema maravilhoso, porque eu acredito que Aleluia. nós, como filhos e filhas de Deus, como cristão que nós somos, nós precisamos nos colocarmos de joelhos em tudo aquilo que Ele Amém. quer fazer. É Nós só verdade. a partir do momento que a gente entende esse segredo espiritual, que nós precisamos estar de joelhos diante de Deus, porque Amém. o Senhor nos ensina isso, nos ensina a orarmos, nos ensina a buscarmos o Amém. secreto. E Amém. a palavra fala em Efésios 3,14, fala assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra também lá no versículo 19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A Ele seja a glória na igreja Aleluia. em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, pastora. Que texto lindo, que texto rico. O livro de Efésios é um texto rico, porque a palavra fala que quem escreve esse livro é o apóstolo Paulo. É. E quando eu leio essa passagem, sempre o Senhor ministra muito meu coração, pastora, porque eu não sei se Aleluia. todo mundo aqui que está nessa live conhece essa história, mas a palavra fala que quem escreve esse texto foi Paulo. Só que, pastor, o que me chama a atenção é que Paulo ele não está escrevendo esse livro no conforto da sua casa, Sim. ele não está escrevendo esse livro, esse versículo no seu momento de devocional. A palavra fala que enquanto ele escreve esse versículo, Paulo está preso. Sim. Lá no início do capítulo 3, ele fala assim: por essa causa, Paulo, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Então, olha que magnífico, pastor. A palavra fala que o Paulo está preso, está aprisionado. Talvez mediante a um processo da sua vida, um momento de dificuldade. Ele estava preso, ele estava limitado, estava sendo perseguido. E por conta de Cristo, porque a palavra fala que ele foi preso porque ele estava anunciando que o evangelho era para todos, para os gentios. Então, Paulo ele está preso por conta de Cristo. E em nenhum momento aqui a gente vê Paulo murmurando, Paulo reclamando com Deus, muito pelo contrário. Olha o que Paulo nos ensina com esse versículo, que mesmo mediante as lutas, ele se põe de joelhos. Mesmo Aleluia. talvez é um processo que ele esteja passando, ele entende que ele precisa se colocar de joelhos. E o Senhor, pastora, ministra muito meu coração mediante a isso, porque nós que somos filhos de Deus, às vezes nós queremos vencer todas as nossas causas, as nossas adversidades. Como a pastora estava orando do início ao fim da oração, a senhora falou sobre às vezes processos financeiros, sobre processos que nós passamos, às vezes de escassez, às vezes a gente quer ir na nossa força humana, com o nosso braço da carne, com a nossa sabedoria, com nossos recursos, mas nada disso importa se a gente não se colocar diante de Deus. Então, eu já quero começar essa manhã dizendo que se você está aqui assistindo essa live, ou se você vai assistir essa live depois, que você tenha esse entendimento, que você inicie essa live, essa palavra com esse entendimento. Em nome de Jesus. Precisamos ser uma igreja que se apresenta diante de Deus de joelhos. Amém. E não venha a ser por muitas repetições, que não venha a ser por nossa força, que Em não nome venha a de ser por Jesus. oração dos outros. Né? Nós temos esse costume, às vezes a gente pede, ora por mim, eu tenho essa situação e eu acredito que é bênção, como a pastora Ana disse, né? Nós precisamos literalmente dessa unidade do corpo de Jesus. E eu creio nisso, numa igreja que ora um pelos outros. Amém. Porém, eu Amém. também creio
numa igreja que se põe de joelhos. Que Amém. você entenda isso, que nós precisamos ser uma geração, uma igreja, um povo que vai diante de Deus e luta pela sua causa. Que vai diante de Deus, e a palavra fala que as nossas orações precisam ser conhecidas diante de Deus, através de súplicas, através de orações. Então, que nós possamos ser esse povo que nos coloca diante de Deus. Amém? E eu queria compartilhar com vocês 3 pontos que esse tema me traz, sobre nos colocarmos de joelho, né? Porque eu entendo, pastora, que quando a gente se coloca de joelho, não é sinal de fraqueza, é sinal de entendimento. Em nome de Quando Jesus. nós estamos passando por uma guerra, nós precisamos não responder à guerra, mas assumir uma posição de guerra, né? Assumir uma posição do exército do povo de Deus, que se coloca de joelhos, que se rende. Amém. E eu entendo que Paulo, aqui nesse contexto dessa palavra, pastora, quando a gente vai ler os capítulos anteriores, ele está escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso, que está passando por esse momento juntamente com ele, onde ele se coloca preso. Mas a palavra fala que... Por que ele se coloca de joelhos? Porque 2 coisas que eu quero compartilhar com vocês. Ele entende quem Deus é e ele sabe quem ele é diante de Deus. É verdade. Nós só nos colocamos diante da presença de Deus, primeiro, quando nós sabemos quem o Senhor é. Nós sabemos que o nosso Deus é o general invicto, que jamais perde a batalha. Nós sabemos que Ele é o nosso Deus da provisão. Nós sabemos que é um Deus que responde. Nós sabemos que é o nosso Pai, que é o nosso intercessor, aquele que luta nossas causas, mesmo que nós não merecemos. Então, eu quero te dizer nessa manhã, conheça um Deus a qual você serve. Nós não podemos, pastora, estar numa igreja, falar que nós somos cristãos, sem conhecer a esse Deus, sem saber o poder que Deus tem. A palavra nos mostra, pastora, quantos homens e mulheres de Deus que vão buscar no Senhor em oração, que se colocam de joelhos. A senhora falou na live sobre o rei Davi. Nós aprendemos esses dias, eu fui convidada para ministrar no culto de adolescentes na nossa igreja, e lá eu compartilhei sobre Daniel. A palavra fala que Daniel, ele não só orava uma vez, mas a palavra fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel, a palavra fala que ao longo da vida dele, ele não se curvou diante de outros deuses, e por isso ele foi jogado na cova dos leões, mas através do posicionamento de Daniel. Entenda isso, nós podemos estar diante de qualquer barreira, diante de qualquer causa, mas a nossa vida de oração, nós nos colocarmos de joelho, nos livra dos leões, nos livra do devorador, nos livra das causas sem soluções, nos livra de tudo, pastora. E eu entendo que quando Paulo está dizendo isso, ele está querendo ensinar a essa igreja: olha, eu não sei qual a situação que você tem passado, eu estou preso, mas nós precisamos estar diante de Deus de joelhos, né? E eu quero convidar você que está assistindo essa live, que você possa, literalmente falando, se colocar de joelhos diante de Deus. O Senhor, ele precisa conhecer a nossa causa em nome de Jesus. Né? Então, Paulo, ele entendeu isso, pastora. Ele entendeu que a única solução possível da vida dele era se ajoelhar. Né? Nós não podemos só nos ajoelhar quando a dor aperta, mas a maturidade que Deus ele quer trazer para nós através dessa live é que nós precisamos nos ajoelhar antes da crise. A palavra fala que Daniel, ele se ajoelhou, ele se ajoelhava 3 vezes ao dia antes de ir para a cova. Daniel, ele não foi lá orar dentro da cova dos leões, não. A palavra fala que ele já orava antes, ele já tinha uma vida de oração antes, ele já tinha uma vida com Deus de oração, de jejum, de intercessão antes. Então, se você está aqui nessa live, tenha uma vida de rendição a Deus, que quando você passar por situações, o Senhor estará com você, o Senhor lutará a sua causa. A palavra fala, pastora, que a maior vitória da humanidade de Deus começou numa oração. Jesus, que era o Filho de Deus, ele orou no Getsemane antes de passar pela cruz. Jesus foi orar, Jesus foi se render ao Pai. A palavra fala que Jesus, ele estava aflito na sua alma, ele estava sentindo que a cruz estava chegando, ele foi lá se render ao Pai. Se até Jesus se colocou de joelhos, se até Jesus se prostrou, mesmo sendo filho de Deus, quem somos nós?
Nós precisamos aprender com esses homens de Deus, com Cristo. A palavra fala que ele foi no Getsemane e ele falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. E a palavra fala que ele foi suplicar a bondade de Deus, a vontade do seu Pai, mas ele foi obediente até a morte de cruz. Aleluia. Então, nós precisamos aprender com Cristo, aprender com Daniel, aprender com Davi, que nós vamos sim ser vitoriosos. Eu creio na vitória do povo de Deus. Amém. Porém, eu também creio numa geração, pastora, que se rende. Uma geração que não ora só quando vai para a igreja. Uma geração que não é sustentada pela oração dos outros. Mas uma geração que ora, que conhece a Deus. Uma geração que tem intimidade com o Senhor, que tem relacionamento. Olha, eu tô toda arrepiada quando eu tô dizendo isso pra vocês. Nós precisamos ser uma geração, pastora, que ora. Nós queremos ter um relacionamento com Deus superficial. Nós queremos ter um relacionamento com Deus só quando tudo está bem, só quando a gente tem provisão na nossa casa, só quando a nossa mesa está só quando a nossa mesa está farta. Mas nós precisamos ter um relacionamento no dia bom, no dia ruim. Quando Deus faz, quando Deus deixa de fazer. O Patrick é um discípulo nosso, está aqui nessa live, pastora. A palavra, né, ele é um filho querido, ele e a Maria estava grávida, passou por um processo. Ela estava com 7 ou 8 meses, foi, né, infelizmente, levada ao hospital às pressas. E quando ela chegou ao hospital para fazer um ultrassom de rotina, ela descobriu que o filho dela, que ela estava gerando, já estava sem vida, estava sem batimentos. Ela falou comigo, ali às vezes nesse processo nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas em nenhum momento ela se levantou para murmurar, para falar não. E eu entendo que é nesses momentos que nós mais precisamos, pastora, que nós sabemos que nós temos um Deus, é um Deus que faz, e mesmo quando Deus não faz do jeito que a gente quer, quando Deus opera simplesmente o plano dele, nós precisamos entender que a vontade de Deus é soberana. Mas nós só passamos por isso quando nós nos colocamos de joelho. Talvez o Patrick e a Maria passaram por um processo de dor, o mais difícil de suas vidas. Deus levou o filho dela, pastora. Mas em todo o tempo ela glorificou o nome do Senhor Jesus. E o Patrick está aqui comigo e não me deixa mentir. É difícil passar pelo processo. Só que quem nos sustenta é o Senhor. Amém. Quem nos sustenta a passar por todos esses momentos difíceis é Deus. O Senhor não larga das nossas mãos e nós não podemos largar das mãos de Deus. Amém. Então eu quero dizer para você, às vezes a gente não sabe qual momento que você está enfrentando. Às vezes é difícil, pastor, e a palavra fala que Deus fala que vai ser difícil, não é fácil. Contudo, nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Deus venceu o mundo. Amém. E nós estamos com o Senhor, nós estamos com o nosso general, com o nosso juiz, com o nosso advogado, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar aqui três pontos com vocês. E o primeiro é que os joelhos falam de dependência, pastora. Como eu disse acerca desse casal, né? Quando nós vamos orar de joelhos, quando nós nos colocamos em posição de intercessores do nosso lar, da nossa casa, das nossas causas, eu entendo, pastora, que isso gera dependência em nós. Quando nós, às vezes eu acredito, pastora, que Deus até permite, às vezes, a gente passar por algumas situações para que a gente entenda que a nossa dependência vem de Deus. Aleluia. Nós não dependemos do governo, nós não dependemos do dinheiro, nós não dependemos de ninguém, nós dependemos do Senhor. E hoje eu quero te dizer isso, se renda ao único que pode mudar a nossa história. Nós, hoje, infelizmente, a gente vive numa geração, pastora, que quer ser independente espiritual, quer resolver tudo sozinha, que só ora quando precisa, que quer ter estratégia, quer fazer curso, quer buscar no digital, quer buscar na inteligência humana, na força humana. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer isso para você. Nós precisamos buscar num único que pode mudar a nossa situação. No único que eu creio que no final dos dedos quebra a sentença, quebra cadeias, quebra
quebra prisões, que é o nosso Deus. Então, eu quero te convidar essa manhã, vá para o joelho, levanta uma Amém. causa, abre jejum, Aleluia. vai para oração, Glória. mas tenha dependência de Deus. A Amém. guerra espiritual, pastora, não se vence em palavras bonitas, não se vence Não, no argumento, não, se vence não. na rendição. Nós Amém. passamos por uma crise aí no país, no mundo, sobre o Covid, onde que quem tinha riquezas, quem tinha dinheiro, quem estava nos melhores hospitais não venceu. As Sim, pessoas queriam sim, comprar talvez aquilo que era inegociável, que era a sim. vida. Então eu entendo, pastora, que nada nos livra, somente o Senhor. Só o Nós Senhor. precisamos ter esse Só. entendimento. Somente Deus para nos livrar, para derramar cura. Tem Só. pessoas que Só. talvez o médico sentencia. A minha sobrinha foi uma delas. A Antonella, passei por esse processo. A pastora conhece. Os médicos falavam, vai morrer. Mas o Senhor dizia, vai viver. E ela está viva, é Aleluia. um testemunho. E por Glória. quê? Porque nós, como igreja, eu conheci, vivi do lado da pastora Juliane, e ela falava, Ingrid, talvez é um processo difícil. Os médicos falam que ela vai morrer todos os dias, que não vai viver a minha filha. Só que nós, como igrejas, fomos para o altar. Fomos dobrar os nossos joelhos e fomos entender que a nossa dependência estava no Criador dos céus e da Amém. terra, Amém. naquele que é o Total. único que pode quebrar sentenças. Amém. Então, Eu se você está creio. aqui nessa live, você tem uma sentença de enfermidade, talvez de prisão, né, de sentenças hereditárias, né, enfermidades hereditárias, nós quebramos isso no Em nome de nome de Jesus. Jesus. Amém. Creia que o Senhor Amém. pode mudar a sua história. Em nome de Vá para o Jesus seu Cristo. secreto. Dependa Amém. de Deus. E o Amém. joelho, ele revela isso, revela a dependência que há no nosso coração. Se você está aqui nessa live conosco nessa manhã, eu quero te convidar, dependa de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora? O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que joelhos liberam a autoridade. Quantas vezes, pastor, a gente entra no nosso secreto, talvez chorando, abatido, com a nossa alma aflita, mas nós saímos com a certeza da nossa vitória. Eu Aleluia. entendo que quando a gente vai para o altar, quando a gente está de joelhos, nós temos essa autoridade que o Senhor nos Amém. dá. Amém. Antes de enfrentar gigantes da nossa vida, nós precisamos enfrentar o altar. Nós Amém. precisamos de intimidade Aleluia. secreta com Deus. Nós Amém. precisamos de uma vida de Amém. rendição. Sabe, pastor, eu acredito nisso. Deus, ele só vai nos honrar em público quando a gente pagar um preço no secreto, quando a gente Sim. entender que nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos dessa Aleluia. autoridade que vem do Sim. Senhor. Nós queremos Aleluia. muitas das vezes enfrentar com a sabedoria humana. E se nós formos sozinhos, pastora, tadinho de nós vamos perder. A palavra fala que Davi, ali o povo estava sendo amedrontado por um gigante. E Davi falou assim, quem ele pensa que é? Para insultar o Deus de Israel, Deus vivo. Aleluia. Não pode. Davi, ele ali não foi sozinho, ele foi da dispensação do Senhor. Davi entendia que ele precisava de Deus. Ele precisava da autoridade que vem do Senhor. E às vezes quando a gente lê a história de Davi, a gente acha que Davi, ele venceu o gigante porque talvez foi a pedra que ele lançou e não. A palavra fala que ele não tinha condições nenhuma, pastora. Ele era talvez o menor, ele era o mais fraco, ele era franzino. A palavra fala que colocaram até as armaduras, né, dos soldados, aquela que não coube em Davi. Só que sabe que Deus nos mostra? Que não é a nossa força humana, que a dependência vem dele, a autoridade vem do Senhor. O Senhor nos levanta. O Senhor, ele entrega as situações, causa nas nossas mãos quando nós vamos para o altar, quando nós nos colocamos de joelhos. Né? A palavra fala que foi isso que deu autoridade para Daniel naquela cova. Ele orava 3 vezes ao dia. A palavra diz isso, pastora. A palavra fala que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava. Então eu entendo que a oração, ela muda situações, ela quebra sentenças. E eu declaro isso para você. Primeiro, dependa de Deus. Segundo, que nos seus momentos de oração, você cria a autoridade. Em nome de Deus, que o Senhor, ele possa te revestir de autoridade para passar por toda e qualquer situação, para quebrar toda e qualquer sentença. Em nome de Jesus. E o terceiro tópico que eu quero compartilhar com vocês é que quando a gente se coloca de joelhos,
nós fortalecemos. O Senhor fortalece o nosso interior. Amém. Em nome de Jesus, a palavra fala sobre o rei Davi. A palavra fala que ele orou, jejuou, e mesmo mediante a uma negativa de Deus, ele se levantou, lavou o seu rosto, trocou as suas vestes, porque ele entendia que o Senhor estava o fortalecendo, que ele não estava sozinho, que o Senhor o conhecia, que era necessário passar por aquilo, mas ele sabia que ele não estava só. Aleluia. Em Efésios, que é esse texto que nós acabamos de ler, a palavra fala que o apóstolo Paulo, ele continua orando para que ele também venha a ser fortalecido no homem interior. Não é fácil, é que ele estava passando num momento de prisão, num momento de batalha. Só que eu entendo que isso fala sobre estrutura. Às vezes a gente quer se mostrar, pastora, forte por fora, só que não adianta se a gente está fraco por dentro. Nós precisamos buscar estar forte por dentro para que isso venha refletir por fora. Amém. Então, às vezes, nós precisamos quebrar isso, eu preciso mostrar que estou bem para todo mundo. Não, você precisa mostrar quem realmente você é diante de Deus. Amém. Mostrar para o Senhor, Senhor, eu sou fraco sozinho, Senhor, eu não consigo sozinho, né? Em nome de Jesus, Senhor, me ajuda. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos entender que quem tem uma vida de joelhos constrói uma estrutura invisível. Amém, ainda que as pessoas olhem para você e falem assim para você, olha, ela não consegue, ela tá passando por isso, ela tá passando por aquilo, mas mal ele sabe que quem nos mantém de pé é o Senhor. A palavra fala sobre uma mãe que tinha acabado de perder o seu filho. Vinham as pessoas e diziam e perguntavam como você está. E ela falava, vai tudo bem. Talvez as pessoas daquela época, ela tá doida, acabou de perder um filho. Como ela diz que tá tudo bem, as pessoas não entendem, pastora. Mas quem tem uma vida com Deus sabe que o Senhor, ele está conosco. Se o Senhor está conosco, pode tudo ao nosso redor desmoronar. O importante é que nós temos um Deus que está lutando a nossa causa. Então eu quero dizer isso para você, que você se fortaleça com o Senhor, que você se fortaleça com Cristo. Toda guerra é vencida em joelhos. Toda guerra é vencida na oração, né? Hoje, amanhã, nós como jovens da igreja, o grupo do Santidade Eu Quero, que é o grupo de jovens, nós vamos lá no carnaval, nas ruas, evangelizar. Nós estamos em jejum durante alguns dias, em oração, todo mundo na mesma fiação, nos revestindo, porque nós sabemos que se nós formos sozinhos, nada vai acontecer. Mas nós nos colocamos na brecha para levar o evangelho a esses jovens que estão perdidos, a jovens da nossa geração que estão presos em vícios, estão presos na prostituição, né? Mas há uma igreja que tem se colocado de joelhos, pastora, por essa geração, porque nós não vamos cansar enquanto nós não falarmos de Jesus. Nós não vamos cansar enquanto nós vemos jovens que estão sendo perdidos para as drogas, pela depressão, pela ansiedade. Então, hoje, nós sabemos que nós não conseguimos sozinhos, porque não é por nós, não é pelo muito falar, não é por somente pela nossa aparência, não. Nós sabemos que nós precisamos de Deus. E hoje nós vamos lá na igreja, 8 horas da noite, ter uma sala de oração, reunir todos os jovens para clamar ao Senhor. Dizendo que Deus, nós precisamos tanto de Ti, Senhor, nós precisamos do Senhor. E eu creio que nessa manhã o Senhor, Ele já está agindo. Nessa manhã o Senhor já está liberando tudo aquilo que nós vamos viver. Então, seja como Paulo, seja como Daniel, né? O próprio exemplo de Jesus, que nós possamos nos colocar de joelhos. Eu quero dizer algo para você essa manhã. Eu queria que você prestasse muita atenção. Tanto eu como a pastora Ana, nós não te conhecemos, talvez não sabemos a sua história, aquilo que você tem carregado, a causa da justiça, como que está a sua família, como que está as suas finanças. Mas eu quero dizer que Deus conhece. Que Deus te conhece, Deus é aquele que nos vê. E eu quero te encorajar, não há impossíveis para Deus. Se você se colocar de joelhos, o Senhor, Ele pode mudar a situação da sua vida pela qual você está enfrentando. Então, eu quero te convocar, te colocar de joelhos nessa hora, literalmente falando. Quando a gente se coloca de joelhos, a gente está dizendo que nós não conseguimos sozinhos, nós estamos pedindo ajuda de Deus, nós estamos nos rendemos, nós estamos falando assim, Senhor, eu já tentei de tudo, Senhor, mas eu sei
que o Senhor é o meu Deus. Que em Amém. nome de Jesus pode Amém. mudar qualquer coisa. O Amém. Senhor quebra o coração duro. O Senhor, ele derrota gigantes. O Senhor quebra Amém. sentenças. O Amém. Senhor por enfermidade. O Senhor se levanta Amém. como médico dos médicos. O Senhor envia clientes. O Senhor muda a Amém. situação financeira. Amém. Ele quebra a escassez. Aleluia. Ele envia recursos, o Senhor, ele te levanta em nome de Jesus. Mas tudo isso nós só vamos entender, nós só vamos conseguir vencer se nos colocarmos de joelhos. Então, eu Amém. quero te convidar nessa hora a ser como Paulo. Por essa causa eu Sim. me coloco de Amém. joelhos, se Sim, renda Deus. diante de Deus. Sim. Não sei aonde você está, se você está trabalhando, se você está na sua casa, mas eu quero te convidar nessa hora, se a pastora Ana nos permitir, a levantarmos um clamor Em segundo nome de essa Jesus. palavra. Em nome de Vamos Jesus. orar a Em essa nome de palavra. Jesus. Em nome de Jesus, Em a nome palavra de nos Jesus ensina que nós Cristo. precisamos estar em espírito de Em nome de oração. Jesus. Então, se Em você nome pode, de Jesus ajoelha. Cristo. Mas, Oh, Ingrid, pastora Ana, agora eu estou trabalhando, agora eu estou no trem, eu estou no caminho, eu estou nas ruas, mas eu quero te convidar, entre em espírito de oração. Nós Em nome de precisamos Jesus. orar em Em nome todo de o Jesus. tempo. Em Não nome há de Jesus impedimentos para um Cristo. povo de Deus, Oh, então se coloque na brecha. Em nome de Jesus, e que agora nós possamos literalmente em orar, nome de Jesus. literalmente se Em nome colocar de de Jesus joelhos, né? Cristo. Em nome Talvez de pela Jesus sua casa, Cristo. pelo seu casamento, pela sua geração, pelo seu chamado, em nome de Jesus. Não espere a guerra piorar para se posicionar. Se posicione antes da guerra em nome de Em nome Jesus. de Eu quero Jesus. dizer isso Em para nome você. de Então feche Jesus os seus olhos Cristo. onde você Oh, estiver. Entre em espírito de oração. Peça isso em para nome Deus, de Jesus Senhor, que Cristo. em tudo Em nome aquilo de que eu for Jesus fazer, que eu Cristo. tenha dependência, que o Em Senhor nome gere em de mim Jesus Cristo. autoridade Em e que nome o de Senhor Jesus fortaleça o meu Cristo. Em espírito em nome de nome Jesus de Cristo. Jesus. Em nome de Pai, nós Jesus queremos, Senhor, Cristo. nos Sim, colocar Deus. Em nome diante de do Jesus Senhor Cristo. Em nessa nome hora. de Jesus Senhor, com esse Cristo. tema, Em Deus nome de Jesus profundo e Cristo. maravilhoso, Sim, Deus. por Em essa nome de causa nos Jesus colocamos de Cristo. joelhos. Sim, Senhor, Deus. nós nos Em nome de colocamos nessa Jesus hora de joelho Cristo. pelo nosso Sim. casamento, Amém. pela nossa Amém. Em família, nome de pela nossa Jesus. casa, pelo Amém. nosso Em nome de trabalho, Jesus pelas nossas Cristo. Em nome de finanças. Nós Jesus nos Cristo. colocamos de joelho Amém. por Em cura. nome de Nós nos Jesus colocamos de Cristo. joelhos Em por essa nome de Jesus geração. Nós Cristo. nos Em colocamos nome de de joelhos, Jesus Senhor, Cristo. pela Em nossa nome de casa, pelo Jesus. nosso Amém. chamado. Em Amém. nome de Jesus, Amém. Senhor, nós Em nos colocamos de concordância. joelhos pelo Em nosso nome de Brasil. Jesus Senhor, Cristo. pela nossa Amém. nação. Nos Amém. colocamos de Sim. joelhos, ó Deus, Em por nome esse de mundo, ó Jesus Deus, em Cristo. nome de Em nome Jesus. de Em Jesus. nome de Em nome de Jesus, ó Jesus Pai, que em Cristo. nome de Jesus, Oh, ó Deus, o recanta Senhor possa avivar essa labasteia. geração, que Em nós nome de possamos ter uma Jesus Cristo. geração que crê no Amém, sobrenatural de Deus. amém, Senhor, nos amém, torna uma amém. geração Pelo poder do Deus dependente de vivo, Ti, em nos torna nome uma de Jesus geração que paga Cristo. um preço de Oh, joelhos, uma geração rabacalabasteia, que ora, uma cantalabasteia. geração que paga Em um nome preço de no Jesus, secreto. em nome Senhor, de derrama Jesus, esse em nome entendimento de sobre Jesus. nós, Sim, que nós Senhor, possamos, ó sim, Deus, em Deus, nome de em Jesus, nos nome de render Jesus diante Cristo. daquele Oh, que pode mudar a nossa dericantalabasteia. situação. Em nome Senhor, de eu Jesus profetizo Cristo. sobre quem Faz está isso, nessa live, em eu nome de profetizo Jesus. sobre onde Sim, essa em live nome irá de chegar, Jesus, sobre os em nome de quatro cantos Jesus, desse em mundo, nome de aonde Jesus, chegar o som da sim, em nossa nome voz, de Jesus, aonde essa sim, geração, em aonde nome de essa oração Jesus, em chegar, nome de que em nome Jesus, de Jesus, amém, que nós amém, possamos nos assim colocar de seja, em joelhos, nome de que nós Jesus, possamos nos ore, render, canta, Senhor, em nome de Jesus, que através de joelhos nós em nome de possamos gerar Jesus Cristo, testemunhos, em assim nome como de foi com Jesus, Paulo que foi para a glória de liberto, Deus, assim, ó em Deus, nome como de foi com Jesus Daniel, Cristo, que foi sim, liberto Deus, da cova em dos nome de leões, Jesus assim Cristo, como foi em com nome Jó, de que orou e Jesus, sua história oh, foi mudada, derecanta que nós labacalabasturi, possamos ter a canta próxima labasteia, gerações em nome de de homens e Jesus, mulheres em que nome de possam ter, Jesus ó Deus, em Cristo, nome de Jesus, a oh, sua história derecanta mudada através labasteia, do em nome de posicionamento Jesus de oração. Cristo, em Senhor, eu nome quero de usar esse Jesus momento Cristo, para orar por sim, hoje, Deus, para em que os nome de jovens que vão Jesus estar na Cristo, igreja, na sim, sala de Pai, oração, amém, derrama o teu espírito, Deus, derrama o teu amém. Em nome de fortalecimento, Jesus que o Senhor Cristo. possa Em nome levantar de uma Jesus geração, ó Cristo. Deus, que Em não se nome de curva Jesus. diante de Sim, Satanás. sim, Pai, Deus. uma Em geração nome que de não se curva Jesus. diante do Em nome de carnaval. Jesus Em nome Cristo. de Jesus, Em mas uma nome de geração de Jesus. Deus Sim, que se Deus. posicione em Amém. guerra, que tem Amém. entendimento que nós Amém. somos, ó Pai, Sim, Deus. Em dependentes nome de do Jesus Senhor. Vá Cristo. Em conosco nome de nesse Jesus. evangelismo, que não Sim, Pai. seja nós, Em que nome não de seja Jesus. palavras bonitas, Sim. mas Em seja o nome teu de Jesus Espírito Cristo. sobre nós. Amém. Em nome de Jesus, nos Capacita-os. conduzindo, Em nos nome de Jesus. levantando e que o Cubra-os nome com do teu Senhor possa sangue. ser Em nome de Jesus glorificado. Em Cristo. nome Oh, de Jesus. rabacalabachuri, Amém. cantalabasteia. Aleluia. Glória a Deus, Glória a glória Deus. a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluias, glória a Aleluia, Deus. pastor. Glória a Glória a Deus. Deus.
Glória a Deus por Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus Amém. pelo ministério que Deus confiou nas tuas mãos e nas mãos do teu esposo. E eu já Amém. estava orando a Deus antes do carnaval para que Deus levantasse evangelista, para que fosse às ruas, né? Amém. Protegidos e blindados pelo sangue do Cordeiro. Porque temos testemunho de vidas que foram salvas lá no carnaval. Verdade. Né? E eu vou estar orando por vocês. Amém. O pastor Luiz falou comigo ontem, né? Ontem à noite, e daqui a pouco eu vou estar conversando com ele. Nós vamos estar clamando por vocês, pedindo a cobertura do Senhor sobre as vidas de vocês. E Amém. antes de vocês irem às ruas, unge a casa de vocês, ora dentro de casa, cobre as camas, a casa, as portas, a janela, tudo com o sangue do Cordeiro. E vão como uma flecha nas mãos Amém, do pastora. guerreiro. Em nome de Porque Jesus. isso é propósito de Deus. Amém. De Deus. E essa festa é uma festa tão maligna que as pessoas não param para pensar na consequência do carnaval. Verdade. Uma delas é a FEBEM, no final do ano, cheia de crianças sem pai, bebês sem pais, doenças, pragas e assolações. Uma das coisas que eu tenho orado é para que Deus poupe as nossas casas, nossa família, a igreja, das consequências do carnaval. Verdade. Lembra da Covid? Covid pós-carnaval. Verdade, foi mesmo. Pós-carnaval. Então, vamos orar pedindo, Deus, livra-nos das pragas que vêm após o carnaval. Amém. Livra-nos, blinda-nos, protege a igreja, protege o teu povo, porque nós não temos nada a ver com isso. É verdade. Mas nós vamos estar orando por vocês. E vocês e naquele local ali, é um local consagrado a demônios, a entidade maligna. Mas existe um poder acima de tudo isso. É o poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Amém. E vocês vão debaixo de um envio do Deus vivo. E vão para ganhar almas. Vocês vão lançar a semente. Vão lançar. E o Senhor fará com que essa palavra lançada dê fruto a 100 por 1 e vidas se rendam diante do altar dele. Amém. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pelo mover de Deus na vida dos adolescentes, pelo mover de Deus na vida dos jovens. E isso que está acontecendo, eu fico muito feliz, porque está acontecendo entre as nações. Glória a Deus. Entre as nações. Deus está se movendo no meio dos jovens. Aqueles que abrem um coração para Deus. Deus está agindo aqui em Londres. Deus está agindo em Portugal. Deus está agindo em outras nações. Agindo no Brasil. Porque estão abrindo o coração para buscar Deus. Isso é avivamento espiritual. Glória a Deus. E nós, intercessores, vamos estar clamando por vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui tem alguém escrevendo aqui na Itália também. Glória a Deus. Nós cremos Deus se movendo através dos adolescentes e dos jovens para resgatar vidas que estão no inferno. Em nome de Jesus. E vocês vão debaixo da cobertura do sangue. E do nome de Jesus. Nenhum mal, nenhuma retaliação, nenhuma seta maldita prosperará sobre vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha querida, muito obrigada por estar conosco. Obrigada. Essa live internacional, né? Ô, Glória. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Saudade de vocês. Glória a Jesus. Glória a Deus. E continuamos nessa visão, nessa fé. De joelhos. Amém. De joelhos na presença de Deus. Glória a Deus. É muito lindo. É hoje à noite que vocês vão estar orando, né? Vamos estar na sala de oração 8 horas e amanhã nós vamos para o evangelismo. Glória a Deus. Que horas que vocês vão estar no evangelismo? A gente marcou 7 horas. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vai à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Gratidão, minha querida. Muito obrigada. Tá com Deus. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus pela tua vida.
Amém. Glória a Deus. Obrigada. Gratidão. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Como é bom ver jovens se consagrando a Deus. Como é bom ver uma jovem assim, com a vida diante do altar do Senhor. Como é bom. Isso para uma mãe, para um pai, para uma avó, não tem presente melhor. Não existe presente melhor do que você ver a tua herança, a tua descendência, você vê aquilo que Deus te deu no altar de Deus, dando frutos. Que coisa linda! E que esse ministério cresça, prospere, e que esse mover sobrenatural de Deus prospere, cresça na vida dos adolescentes, dos jovens, entre as nações, em nome de Jesus Cristo. Deus é poderoso, eu creio que onde ainda não chegou esse avivamento espiritual, vai chegar para a glória de Deus, em nome de Jesus. E nós veremos a nossa descendência servindo a Deus. Você, pai, você, mãe, que ainda não está vendo a tua casa se movendo assim, como está acontecendo no meio dos jovens, dos adolescentes, na igreja. Você ore, clame, não aceita ver os teus filhos, teus netos longe, distante do propósito de Deus, mas clama, porque assim como os pais da presbítera Ingrid têm a graça, a alegria de ver essa jovem, já jovem senhora, casada com a sua família, mas amando a Jesus, servindo a Jesus. Não há dinheiro, não há ouro nem prata que supere isso aí. Então, peça para Deus. Eu quero ver meus filhos no teu altar. Eu quero, mães, pais, avós, não saiam dos joelhos até que o Senhor salve a tua casa, até que o Senhor liberte a tua herança, até que o Senhor cumpra as promessas dele. Então, não existe barreiras, dificuldade, drogas, prostituição, demônios, obra maldita que impeça Deus libertar a nossa herança. Não existe. E os nossos filhos, a nossa herança, teus filhos, não ficarão. E netos também, refém de Satanás. Porque eles estão estragados para o mundo, porque são escolhidos do Senhor. Então, confia e diga para Deus, Senhor, por estas causas, pela minha família, pela minha saúde, pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus netos, eu me rendo no teu altar, de joelhos. E eu sei que o Senhor também vai alcançar a tua casa, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Com 10 aninhos batizada. Glória a Jesus. Deus, ele é maravilhoso. Mães, pais de joelhos, filhos de pé. Mãe de joelho, pai de joelho, família de pé. O inimigo não vai destruir a nossa herança. O inimigo não vai destruir a nossa casa. Até parece que vai destruir. Mas a grande realidade é que o leão da tribo de Judá está guardando a nossa família, a nossa casa, enquanto estivermos de joelho na presença dele, em nome de Jesus. Vamos encerrar. Que paz, que presença de Deus aqui. Que coisa maravilhosa. Deus nesta live. Que coisa linda, Deus usando uma jovem. Deus usando os adolescentes. Que coisa linda ver Deus cumprir o que está em Joel 2. Não tem idade. Os velhos terão sonhos proféticos. Ori canta labacaia. Ou não há idade para que Deus possa se mover no nosso meio. Mas que é lindo ver os jovens, adolescentes que ainda não passaram por tantas lutas que nós já passamos, eles se rendendo diante de Deus. E aí, não que eles terão lutas, vão ter, porque a experiência é com Deus, mas não passarão por aqueles caminhos tortuosos que nós passamos. Porque quanto mais rápido a gente se render para Jesus, melhor é. Glória a Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Deus, nós queremos te dizer que nós te amamos. Nós queremos te louvar pelo teu mover na vida dos jovens, na vida dos adolescentes, entre as nações.
porque a direção que o Senhor tem para o quarto de guerra é: pede-me e eu vou te dar as nações por herança. Isso é ganhar o mundo para Deus através dos joelhos na presença de Deus. Pai, eu quero te louvar. Nós te exaltamos pelo teu mover no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, no meio da igreja. E nós colocamos, Senhor, esse evangelismo que vai acontecer esse final de semana nas tuas mãos. Cubra os adolescentes com teu sangue, cobre os jovens com teu sangue, cobre as famílias com teu sangue, envia teu exército à frente deles, amordaçando demônios, satanás, principado, potestade, dominadores do mal, em nome de Jesus. E onde eles pisarem as plantas dos pés, tua presença toma e invada todo lugar, em nome de Jesus. E aquela praça consagrada a Satanás, caia por terra toda a consagração ao inimigo, em nome de Jesus, e prevaleça o poder do Altíssimo ali, e que vidas sejam salvas, libertas, em nome de Jesus. Lança por terra toda a fúria maligna, manda anjos naquele lugar, Senhor, e prepara o ambiente para os teus filhos semearem a tua palavra, em nome de Jesus. Obrigada pela vida do presbítero Miqueias, pela vida da presbítera Ingrid. Obrigado por esta família. Eu declaro sobre este casal a cobertura do sangue e do nome de Jesus. E declaro contra eles: nenhuma ferramenta prosperará, nem contra a família, nem contra o ministério, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo teu povo aqui, que nesta manhã foram ministrados pela tua palavra. E a tua palavra vai dar frutos a 100 por 1. Ricanta, tivemos a clareza, o entendimento do que significa nossos joelhos no altar de Deus. Obrigada. O Senhor é Deus de estratégia. E eu sei que a cada momento, quando colocarmos nossos joelhos no teu altar, o Senhor nos dará estratégias de guerra, sabedoria, direção, livramento e escape. Deus, obrigada. E eu profetizo sobre o teu povo que foi ministrado, que esta palavra vai dar fruto a 100 por 1. E haverá, então, grandes colheitas de vitória através deste momento na tua presença, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Leva o teu povo para um final de semana de adoração, final de semana de bênçãos, de vitórias, em nome de Jesus Cristo. Deus, que o poder do teu Espírito venha conduzindo o teu rebanho na terra, em nome de Jesus. E nós sabemos, Pai, que oração no altar é só esperar o tempo certo para colhermos a grande colheita de vitória que o Senhor tem para nossas vidas. Nós desabilitamos Satanás, o inferno, as trevas do nosso meio, em nome de Jesus. E habilitamos na nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, o espírito de vida que há no nome de Jesus Cristo. Paralisamos todos os projetos do diabo para a nação brasileira. Neste carnaval, declaramos ruína para o inferno e, em nome de Jesus, vidas salvas para o reino do Senhor. E a nossa família que se encontra ainda, Pai, nessa escuridão do carnaval, profetizamos salvação, cura, libertação para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Senhor, não permita que venhamos ser passivos na oração, no clamor, no jejum, olhando toda essa situação de carnaval, vendo a assolação na terra sem ter uma atitude como a atitude de Daniel, como a atitude de Neemias, mas leva-nos aos joelhos para clamarmos pela nossa nação e clamarmos pelas nações, porque não é só no Brasil, são as nações que se encontram atacadas por essas entidades malignas, e a igreja precisa clamar. E nós somos essa igreja, Pai. Por isso, em nome de Jesus, desperta-nos com essa responsabilidade de intercessão, em nome de Jesus. Te louvamos em nome de Jesus. E agora leva o teu povo debaixo do poder desta palavra para viver tudo que o Senhor falou.
E que tudo que o Senhor falou venha estar marcado em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Igreja do Deus vivo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. E que por onde você entrar e passar, reflita a grandeza de Deus através da tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê vitória. Espera, porque falta só um pouquinho para a grande bênção de Deus acontecer na tua vida. E eu profetizo na autoridade, poder, que há no nome de Jesus, uma intervenção de Deus dentro da tua casa. Nesta situação, o Senhor agindo ao teu favor, te dando vitória. Em nome de Jesus. Amo vocês. Até quarta-feira, se o Senhor permitir. Mas somos embaixadores de Cristo na terra, clamando contra essa festa maldita e maligna, clamando pelo resgate de vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amo vocês. Obrigada, minha querida presbítera Ingrid. Que o Senhor continue te honrando na terra e te usando para que esses jovens, adolescentes, sejam apaixonados por Jesus Cristo. Amo vocês, igreja. Deus abençoe.